comemoração para as mulheres de Deus. Então vai ter o dia também que nós vamos comemorar. E essa comemoração, queridos, vai ser aqui na Praça Paituna. E nós temos a certeza que ela vai ser pequena para tanta gente que vai estar aí. Glória a Deus, querido. Queridos, eu queria falar um pouquinho do Paz Kids. Quem aqui já tirou um tempinho para ir ali na sala das crianças e você verificar o quanto tá lindo, maravilhoso? A nossa liderança tem sido muito usada por Deus, investindo nas nossas crianças. Amém, queridos? A palavra de Deus diz lá em Provérbio, 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que mesmo depois que ela cresça, ela não se desvie deste caminho. Então foi feito um investimento muito abençoado ali, está muito maravilhoso para nossas crianças, para o Paz Kids. Amém, queridos? Eu gostaria, queridos, de agradecer a Deus. Hoje a gente tem aqui, pela misericórdia de Deus, o privilégio de estar ministrando para abençoar a sua vida. Deus tem uma palavra muito poderosa. Eu gostaria de saber que eu poderia fazer um pedido aqui para vocês. Você que está sentadinho aí atrás, eu sei que é muito confortável toda a nossa igreja, tanto aqui na frente como lá atrás, mas eu gostaria que, se você pudesse, vem sentar mais aqui na frente, amém, queridos? Faça isso, se você sentir no seu coração, mas a gente gosta e é natural você ficar bem à vontade na casa do Senhor Jesus. Mas se você puder, pode vir mais aqui para frente, amém, queridos? Glória a Deus! Quem aqui é feliz? Então eu não quero que vocês fiquem calados não, tá bom? E você que trouxe a sua Bíblia, você que trouxe aí o seu celular, que usa o aplicativo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Jó, capítulo 8, queridos. Livro de Jó, capítulo 8. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui. Vamos lá, sorrindo. Eu não quero ninguém triste, não. Vamos lá, Márcia, olha aí. Diga assim: que bom que você está aqui. Luiz Carlos, olha para esse rapaz aí bonito e diga assim: que bom que você está aqui. O Neto, meu querido Neto, que felicidade, tá, meu amigo? Então é isso. Quem já encontrou, diga amém. Eu gostaria, querido, que você ficasse de pé no seu lugar agora. Você que está com a sua Bíblia, você que está com o seu celular aí, que usa o aplicativo aí, da palavra do Senhor Jesus. E antes da gente ler a palavra de Deus, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos a Tua bênção nesse momento, o Teu direcionamento, Pai, para que nós possamos, Deus, tudo que vai ser lido aqui, sabemos todos que é verdadeiro, é a Tua palavra, Pai, mas que o Senhor possa me usar como um vaso, como um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Costumo falar que sempre quando eu me preparo, meu Deus, para uma mensagem, que eu monto os esboços, Deus, eu tomo posse dessa palavra primeiro, Pai. Primeiro eu ministro na minha própria vida, para depois ministrar na vida do Teu povo. E eu quero, Deus, que o Senhor venha nos trazer uma palavra, Deus, para edificar, para reconstruir. Deus, para abençoar a vida do Teu povo, Pai. Para abençoar nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, desde já entrego esse momento, com a certeza de que o Senhor está aqui presente, Pai. E que tudo que vai ser ministrado vem da Tua vontade, vem do Teu conhecimento e do Teu direcionamento. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, querido. Queridos, a palavra de Deus, ela diz em Jó capítulo 8, a partir do versículo 5, 6 e 7, nós vamos ler nesse momento. A palavra de Deus, ela diz assim, querido: agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. E se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. No versículo 7 diz assim, queridos: a riqueza que você perdeu não será nada comparada com a que Deus lhe dará depois. Dê um glória a Deus. Você pode ficar bem à vontade, tá, querido?
Você pode sentar, fique à vontade. Queridos, o tema da nossa mensagem vai sair aí na tela, o tema da nossa mensagem é: honestidade agrada a Deus. Repita comigo, querido, diga assim: honestidade agrada a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre Jó, querido. Quem era Jó? No capítulo 1 de Jó, não precisa não, qualquer coisa você pode depois pedir, que eu lhe passo todas as notações para você ler, para você buscar um pouquinho do conhecimento, além daquilo que Deus, Ele vai nos usar nesse momento. A Bíblia diz que Jó, querido, ele vivia lá em Uz. A palavra de Deus afirma que Jó, ele era um homem bom, um homem honesto e que se desviava do mal. Jó fazia por onde não cometer nada de errado. E a Bíblia diz que no Oriente, na terra, não existia ninguém tão abençoado e próspero como Jó. A Bíblia diz, querido, que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, em outras versões. Além da Bíblia que eu estou usando aqui, a Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de bois. Ele tinha 500 jumentas. E a Bíblia fala que ele tinha muitos escravos, homens que viviam submetidos a ele. Como se não bastasse, o que é mais importante na nossa vida é quando se fala em família. Luiz Carlos, a família é o nosso maior patrimônio. Diga para a pessoa que está do seu lado: a nossa família é o nosso maior patrimônio. A Bíblia fala que Jó, ele tinha 7 filhos. Tinha 3 filhas. E com a prosperidade de Jó, a Bíblia diz que os filhos dele, eles faziam um banquete em suas casas continuamente. Eles se reuniam um na casa do outro, pastor Alessandro, e davam um grande banquete. E eles chamavam as 3 irmãs para participar com eles. Para você ver que a prosperidade na nossa vida, a gente tendo uma vida com Deus, ela é tão importante que os nossos filhos, as nossas filhas, elas desfrutam dessa prosperidade que Deus dá na nossa vida. E esses banquetes, eles eram feitos continuamente. Mas olha a importância de um pai, de um pastor, porque você é pastor na sua casa. Você é pastora na sua casa. A Bíblia diz que todas as vezes que existia esse banquete na casa dos filhos de Jó, ele se levantava de madrugada, Neto, e ele oferecia sacrifício em favor dos seus filhos. Para que isso, pastor? Para que isso, Lázaro? Porque ele ficava preocupado se algum dos seus filhos teria desagradado a Deus com alguma atitude. No momento da comemoração, no momento do banquete, no momento da alegria, da felicidade, Jó, ele imaginava: será que meus filhos, minhas filhas cometeram algo contra Deus? E a Bíblia diz que durante a madrugada, ele se levantava e ele oferecia sacrifícios ao Senhor Jesus. Ou seja, cuidando da família. Jó, ele tinha atitude, queridos, preventiva. Será que você como pai, você como mãe, você tem tido atitudes preventivas para proteger o teu filho contra o mal? Mesmo tendo prosperidade, tendo bênçãos grandiosas sobre a sua vida. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Jó, versículo 6, a Bíblia diz que chega o dia no qual os servidores celestiais, aqueles que viviam adorando, servindo a Deus,
eles vieram se apresentar diante de Deus. Quando eles se aproximam de Deus, que Deus olha, a Bíblia diz que Satanás também veio no meio dos servidores do Senhor Jesus. Olha quanta audácia de Satanás. Os servidores vieram se apresentar ao Senhor Jesus e junto veio Satanás. Queridos, eu gostaria de deixar algo bem claro para vocês. No momento que nós saímos da nossa casa, da nossa zona de conforto, para vir aqui na igreja, igual você está vindo aqui adorar o Senhor Jesus, você é um servidor celestial da obra de Deus, queridas. E você sai da sua zona de conforto. Talvez aqui tem mãe, tem pai que já foi cedo na feira, providenciar o almoço, já deixou tudo já organizado. Outros vão sair daqui para comprar algo pronto. Mas você escolheu vir se apresentar como um servidor celestial diante do Senhor Jesus aqui pela manhã. Parabéns pela essa atitude. Mas saiba de uma coisa, querido. Assim como você vem, Satanás também ele vem. E a Bíblia diz que quando Deus vê Satanás, ele diz assim: de onde vem Satanás? Ele diz assim: dando uma volta pela terra, passeando sobre ela. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Satanás ele anda, a Bíblia diz, querido, que ele nos rodeia como um leão tentando nos devorar. E ele responde para Deus e diz assim, passeando pela terra, dando uma volta. E Deus fala assim: Satanás, tu viste o meu servo, tu observou meu servo Jó? Homem bom, honesto, temente a mim, que se desvia do mal. Satanás olha para Jesus e diz assim, Satanás, querido, ele faz uma afirmação sobre a fidelidade, sobre a honestidade de Jó. Ele diz assim, ele faz tudo isso por interesse próprio, individual. Olha para a vida dele. Homem próspero. Satanás ele diz assim, na terra não existe ninguém tão próspero como ele. Olha o rebanho de ovelha deles, 7.000, você tem ideia do que é? 7.000 ovelhas? 3.000 camelos, meu Deus do céu. E Satanás diz, não tem ninguém mais próspero do que ele. E tudo que ele faz, tu abençoa ele. Satanás ele não tem nem respeito contra Deus, que ele diz assim, tudo que ele faz, tudo que ele bota as mãos, tu abençoa. É por isso que ele é fiel, que ele é temente, que ele é honesto. Agora, deixa eu tirar tudo que pertence a ele, para você ver como certamente ele te amaldiçoará. A Bíblia diz, pastor Paulo, que Deus, ele diz assim, então, Satanás, tu pode ir lá, pode tocar em tudo que pertence a ele. E Satanás sai alegre. Sabe, querido, Deus ele conhece teu coração. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 10, 13, que nenhuma provação nos sobrevém que não seja humana. Wander, a palavra de Deus diz que tudo que Deus permite com que toque em você, Deus sabe que você tem a capacidade para superá-lo. Olha para a pessoa e diz assim, Deus confia em você. A Bíblia fala em Jeremias 17:10 que Deus ele esquadrinha nossos corações, cara, e dá a cada um segundo o fruto das suas ações. Deus conhece você. Deus conhece a tua honestidade.
Deus conhece o teu patrimônio. Ele sabia que Jó ia superar, não ia amaldiçoar Deus. Deus, querido, Ele conhece a sua fidelidade, Ele conhece a sua honestidade. Por isso que o tema da mensagem é: honestidade agrada a Deus. E a Bíblia diz que, de repente, os pastores estavam pastoreando lá as ovelhas. De repente veio um raio do nada e destruiu tudo, matou todas as ovelhas e os pastores, só sobrou um. E ele vem de lá disparado. Quando ele se aproxima de Jó, ele diz: meu senhor, sem explicação, deu um raio, matou todas as ovelhas. Quando ele está falando, chega outro, se aproxima e diz assim: os sebeus chegaram junto dos teus pastores que estavam pastoreando, que estavam lá cuidando dos camelos. E eles levaram tudo, mataram os pastores, só sobrou eu para vir te avisá-lo. Quando eles ainda estão falando, chega o outro e diz assim: meu senhor, os teus filhos estavam naquele grande banquete que de costume na casa do filho mais velho do Senhor. De repente do deserto vem um grande temporal, um grande vento, derruba a casa sobre eles, morreu todos. Morreu as tuas filhas, morreu teus filhos, só sobrou eu para te avisar. Queridos, a Bíblia diz que Jó, nesse momento, em reverência ao Senhor Jesus, ele se levanta, raspa a sua cabeça. Ficou parecido comigo. E a Bíblia diz que ele se prostra de joelho, bota o seu rosto no pó e diz assim: Senhor, nu eu vim a este mundo sem nada. Eu não tinha nada e vou morrer sem nada. Tudo tu me deu e tudo tu pode tirar. Querido, isso é muito forte, querido. Eu vou morrer sem nada, mas glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, querido, mesmo Jó, tendo perdido tudo sem merecer, a Bíblia diz que foi tocado no maior patrimônio dele, que era a família, que eram os filhos. A prosperidade dele nem se fala, foi embora tudo. Mas mesmo assim ele se curva em reverência ao Senhor Jesus, raspa a cabeça, rasga suas vestes, se prostra no chão de joelho, coloca o rosto no pó e adora o Senhor Jesus e diz: louvado seja o Senhor Jesus. Sabe, querido, o sofrimento dele já era muito grande, mas como se não bastasse, a Bíblia fala no capítulo 2 de Jó, que de novo os servidores celestiais vêm se apresentar como de costume diante de Deus. Satanás vem novamente. E a Bíblia fala que de novo Deus faz a mesma pergunta. Tu viste? Observou? Meu servo, meu. Sabe, querido, essa palavra, Neto, ela é muito forte. Quando Satanás ele tenta tocar em você, Deus ele se aproxima e diz: o neto é meu. Fala teu nome para a pessoa que está do seu lado, divulga teu nome aí, fala assim, diz assim, ó. Ou então pega, bate no peito e diz assim o teu nome: eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Sabe por que Deus fala assim? Wander, tu és meu servo. E por isso que Deus ele fala: Satanás, tu viu o meu. Maradona, tu é meu servo. Luiz Carlos, tu é meu servo. Pastor Paulo, tu é meu servo. Não existe no mundo alguém tão fiel igual o meu servo Jó. E olha, querido, o que é muito forte. Deus ele fala assim: o meu servo, no mundo todo não existe ninguém fiel. E ele procura não fazer nada de errado. E a Bíblia fala, querido,
que Deus, ele diz assim, nessa segunda apresentação de Satanás juntos com os servidores celestiais, Deus diz assim: Satanás, tu me convenceu a permitir com que a desgraça chegasse na vida de Jó. Sabe, querido, isso daí me traz um entendimento que mesmo nós temos uma vida de fidelidade, de honestidade, de bondade a Deus e a todos que nos cercam, os cuidados que nós temos com nossa família, que é o nosso maior patrimônio. Às vezes Satanás confronta Deus para tocar na nossa vida. E a Bíblia diz que Deus, ele fala: tu me convenceu, mesmo sem ele merecer, com que eu permitisse com que a desgraça chegasse na vida dele. Oh, querido, essa palavra, ela mexeu muito comigo. Porque às vezes, querido, nós passamos por problemas, por dificuldade, e nós ficamos questionando a Deus: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço. Eu tenho, Senhor Deus, te servido aos domingos. Eu tenho ido na tua igreja te adorar. Na sexta-feira eu tenho ido no mar de Deus te adorar. Por que, Senhor, que tu tem permitido com que isso aconteça comigo? De novo, eu vou falar algo para vocês. Deus, ele conhece os nossos limites. Deus conhece a sua sinceridade, a sua honestidade. Aí Deus fala para ele: mesmo sem ele merecer, eu permiti com que tu deixasse, com que fosse destruído. Ou seja, com que tu destruísse, não é deixasse, porque quem deixou foi Deus. E mesmo assim, ele continuou fiel a mim. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, querido. Deus fala: mesmo tu tendo tirado a riqueza, a prosperidade, tocado nos filhos dele, ele continuou fiel a mim. A Bíblia fala, querido, que Satanás disse assim. Isso é muito forte, sabe, querido? A Bíblia diz que Satanás, ele diz assim: ó, os teus servos, os servidores celestiais, eles não estão apegados às coisas materiais. E para eles não importa muito, assim como foi com Jó. Não importa perder a riqueza, o dinheiro, os carros, os camelos, as ovelhas. Eles não se importam muito com isso. Dê um glória bem forte para Deus. Sabe por quê? Nós não estamos apegados à riqueza, à prosperidade que Deus faz sobrevir sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz, Luiz, que quando nós somos fiéis e tementes a Deus, as bênçãos de Deus nos alcançarão. Às vezes as pessoas perguntam assim: ei, e aí como é que tá? Ele diz assim: mano, eu estou correndo atrás. Você não tem que correr atrás de nada. Você tem que ser fiel, honesto e bom e temente a Deus. Porque se você for temente a Deus, fiel, honestidade, agrada a Deus, você certamente atrairá a bênção de Deus sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz, querido, que as bênçãos de Deus nos alcançarão. Se você ficar correndo atrás da bênção, certamente você não vai alcançar. Qual é o segredo, pastor? Seja honesto, seja bom, seja fiel a Deus. Então, a Bíblia fala que Satanás confrontou de novo. Então deixa eu tocar na saúde dele. Que certamente, o diabo afirma de novo para Deus: certamente ele te amaldiçoará. E a Bíblia diz que Deus, de novo, confiando, sabendo da fidelidade e honestidade de Jó, Deus diz: vai lá, Satanás, pode tocar. E o Satanás sai, pastor Paulo, animado. Quando ele vai, Deus diz: ei, olha para mim, tu pode tocar no corpo dele, tu pode tocar na saúde dele, mas na alma dele tu não pode tocar. Na vida dele tu não pode tocar, porque ela me pertence.
Sabe, querido, a sua vida, querido, ela pertence a Deus. E o diabo, ele pode até tocar na tua vida material, mas na tua alma, ele não pode. Ele não pode tocar, querido, porque ela pertence a Deus. E tudo que acontece com a sua vida, saiba de uma coisa, que tem acontecido com a permissão de Deus, porque você vai saber a resposta daqui a pouco do que eu vou falar. Deus, ele tem plano na tua vida, querida. Deus tem projeto na tua vida. Sabe, querido, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todos vão levantar a mão. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? Sabe, querido, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, ele cumprirá. Tendo ele falado, ele fará. As promessas de Deus, elas vão se cumprir na tua vida. E a Bíblia fala que quando Deus falou para ele: ei, toca no corpo, na saúde dele, mas na vida dele tu não pode tocar, ou seja, tu não pode matar ele, porque a alma dele me pertence. Satanás olha assim, porque o Satanás, ele é ousado, querido. Satanás, ele é o derrotado mais insistente, pastora Alessandra, que tem. Mesmo sendo ele derrotado, mesmo ele estando caído, a Bíblia diz que ele se levanta sabendo que ele vai cair de novo, mas ele não desiste. E tem pessoas aqui que são pessoas abençoadas, pessoas escolhidas por Deus, e que tem ali cansado, pensando em desistir. O sofrimento de Jó, queridas, ele era muito grande. A Bíblia diz que nesse momento Satanás sai, toca no corpo de Jó. Virou-se feridas no corpo dele. A Bíblia diz que da planta dos pés, o alto da cabeça, ficou só feridas, cascão no corpo dele. A Bíblia diz, querido, que o sofrimento era tanto que partia a pele dele, escorria pus. A Bíblia diz que ele se sentou num monte de cinza, pegou caco, não sei se de tijolo, se na época existia, de pedra, e a Bíblia diz que ele se coçava, que sangrava, o pus saía do corpo dele. Você imagina o sofrimento daquele homem, homem íntegro, temente a Deus, homem honesto, homem bom, mas estava sofrendo. E a Bíblia diz que ele, quando estava se coçando, sentado na cinza, a varoa dele se aproximou dele, Luiz Carlos. E a Bíblia diz que ela falou assim: ei, tu continua sendo fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. Porque ela estava vendo que o sofrimento daquele homem, ele era muito grande. Sabe, querido, Provérbio 14, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos destrói. Sabe, querido, que mulher, que esposa, que varoa tu tem sido para o teu marido? Porque ela poderia muito bem estar ali, ser temente, ser fiel ao varão, que era Jó, mas a Bíblia diz que ela blasfemou. Mas no mesmo momento, aquele homem, mesmo sofrendo, já tendo perdido tudo, a Bíblia diz que ele diz assim: não fale bobagem. Quem és tu para se levantar contra o meu Deus? A Bíblia diz que ele diz assim: por que nós nos alegramos quando as bênçãos vêm sobre a nossa vida? E por que quando o mal, a desgraça vem, a gente pode blasfemar contra Deus? Olha a fidelidade de Jó, queridos. E sabia que Jó, ele está falando para você, dizendo assim: não esteja somente preparado para as bênçãos que te alcançarão, mas esteja preparado para as lutas que você vai enfrentar. Porque a Bíblia diz, queridos, que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, Deus está dizendo: você também vencerá. Glória a Deus, querido.
E a Bíblia diz que aquela mulher blasfemou e Jó repreendeu ela. Mas olha, querido, a Bíblia fala que chega um momento no qual, no capítulo 2 de Jó, versículo 11, a Bíblia diz que Jó resistindo, se mantendo fiel diante de tanto sofrimento, de tanta tragédia, a Bíblia diz que ele continuava fiel, Maranata. Ele continuava honesto. Mas a Bíblia diz que nesse momento, três amigos dele, lá na sua cidade, homens prósperos também, porque já foi falado aqui biblicamente, que Jó, ele era um homem do Oriente, o mais rico, o mais importante, muito próspero. E certamente os três amigos dele, Luiz Carlos, seriam homens prósperos, homens ricos, homens líderes aonde eles viviam. A Bíblia diz que quando eles souberam do sofrimento de Jó, eles se reuniram e disseram: vamos visitar o nosso amigo. E eles se juntaram e vieram de lá. Quando eles se aproximaram de Uz, aonde era a casa de Jó, a Bíblia diz que o sofrimento de Jó era tão grande, que eles não reconheceram ele. Imagina, queridos, aquele homem com a roupa rasgada, sentado num monte de cinza, se coçando pus, saindo do corpo dele. Certamente os amigos dele já sabiam que os filhos tinham morrido, que o gado tinha morrido, ou seja, o gado tinha sido levado pelos caldeus, que as ovelhas tinham todas morrido. Eles sabiam que o sofrimento dele era tanto, mas não reconheceram ele, queridos. A Bíblia diz que os amigos deles, quando se aproximaram, disseram: meu Deus, é o nosso amigo. Eles começaram a chorar. Em reverência, eles também rasgaram a sua roupa, jogaram pó para a cabeça deles e se sentaram. E durante 7 dias eles ficaram ali próximo de Jó, sem falar nada, em silêncio. Meu Deus, você não tem ideia, queridos, do tamanho do sofrimento de Jó. E a Bíblia diz, queridos, que no capítulo 3, depois de 7 dias de silêncio, muito sofrimento, Jó finalmente quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia que ele nasceu. Agora, o que é interessante, querido, é isso que eu queria falar para você. Durante Jó está na luta dele ali, sentado na cinza, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Quando ele recebe a visita dos amigos dele, que durante 7 dias ficaram olhando para ele. E de tradição, na época, a tradição do passado, quando vinha, Luiz Carlos, o sofrimento, as doenças, ela vinha como repreensão ao pecado. E certamente eles, sem confiar muito em Jó, duvidando da sinceridade e a honestidade de Jó, a Bíblia diz que eles tinham a certeza que Jó estava sofrendo por causa do pecado. Mas o que me chamou a atenção, que durante o Jó está sofrimento, sem ter a visita dos amigos, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Mas quando os amigos chegam, que ficam 7 dias olhando para ele, ou seja, no olhar condenando ele. Sabe, querido, Provérbio 15:13, a Bíblia diz que o coração triste, o semblante se abate. Ou seja, quando o teu coração está triste, quando você está abatido, não precisa você falar. Só das pessoas olharem para você, ela sabe que você não está bem. E a Bíblia diz que o coração triste e o semblante se abate, mas pela alegria do coração, o sorriso resplandece. Provérbio 15:15 diz assim, que a tristeza, ela traz sofrimento, mas que a alegria do sorriso, você tem um banquete contínuo. Deus quer que você esteja alegre. Deus quer que você seja feliz. E a Bíblia fala que depois disso, Jó começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. A Bíblia fala que ele disse: maldito a noite no qual disseram, ele nasceu, é homem. Por que eu não morri nesse dia, Senhor? Por que
que a minha mãe não me abortou em secreto? Melhor seria eu tivesse morrido do que viver com tanto sofrimento. Começou a se amaldiçoar. Se amaldiçoar não, começou a se lamentar. Começou a murmurar contra Deus. A Bíblia fala, querido, que os 3 amigos dele eram Elifaz, Bildade e Sofar. A Bíblia diz que Elifaz começou a dizer, então Elifaz da região de Temã pede permissão para Jó, depois dele mesmo se murmurar, começou a reclamar, amaldiçoar o próprio dia que ele nasceu, pedir a própria morte. O sofrimento dele era tanto, querido, que ele fala que se o sofrimento dele fosse colocado numa balança, certamente pesaria mais do que a areia do mar. Meu Deus. A Bíblia diz que a luta dele era tanto que ele se comparou com um regime militar, de tamanha luta que ele enfrentava, que ele era como um escravo. Significa que a vida de escravo era uma vida sofrida. Ainda bem que Deus nos libertou da escravidão da mão de Satanás. Sabe, querido? E ele começou a se lamentar. E Elifaz começa a dizer para ele: ei, quem é tu, rapaz? Quem tu és? Quantas pessoas estavam abatidas? Quantas pessoas estavam doentes? Tu chegava com as tuas palavras, tu levantava as pessoas. Elifaz estava dizendo assim: ei, tu era um evangelista, tu falava da grandeza do Senhor Jesus e agora tu não consegue aceitar o teu próprio sofrimento. A Bíblia fala, querido, que eles disseram: os teus filhos pecaram. E o sofrimento que tu está passando é merecido. Eles não acreditavam na fidelidade de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele se lamenta, querido. Ele diz assim, no capítulo 6, ele fala: por que viver se não há esperança? Não tenho força para resistir. Não sou capaz de ajudar a mim mesmo. Não há ninguém que me socorra. Meus amigos me desapontaram. Não me condenem. Só tenho tido desilusões. Tenho insônia. Meu corpo está cheio de feridas. Sabe, querido, a Bíblia diz que Jó, ele não conseguia dormir. O engraçado, querido, que quando ele levantava de madrugada para oferecer sacrifício para os filhos, com medo, preocupado que os filhos tivessem pecado, a Bíblia diz que ele no sofrimento ele não dormia, ele tinha insônia. No capítulo 11, ele continua desabafando, diz que durante a noite tem pesadelos e diz que prefere ser estrangulado, pede a própria morte, quanto o sofrimento daquele homem. E no capítulo 8, queridos, que eu gostaria que colocasse aqui na tela, no capítulo 8, entra Bildade, o segundo amigo dele. A Bíblia diz que Bildade, ele começa a condenar Jó. Coloca aí desde os versículo 4, querida. Olha só que Bildade ele fala para Jó. 3, tá bom. Está aí na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Não, é provérbio isso aí, querido. Vamos lá, livro de Jó. Jó, isso. Rapaz, isso. Depois do 8, tá. Isso, agora. Olha só, olha o que Bildade fala para Jó. Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? Continua, no versículo 5. Olha o que ele fala. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Continua, querida, o 6 e o 7. Se você é mesmo, olha a palavra de Bildade, se, colocando a honestidade, a fidelidade de Jó em jogo. Fala assim, se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. Sabe, querido, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem são as pessoas que têm te visitado?
quem são os amigos o qual tu tem aberto o coração para eles? Quem são teus amigos? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15:33, que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você tem falado? Para quem tu tem aberto o teu coração? Será que realmente os teus amigos são pessoas certas para te fortalecer no momento da dor, no momento do sofrimento? Porque nós não estamos isentos, querido. Jó, a Bíblia diz aí, já foi falado várias vezes, homem íntegro, homem bom, honesto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mesmo assim ele passou por luta. Mas o interessante é que depois que os amigos que não acreditavam na fidelidade dele chegaram, Jó começou a murmurar contra Deus. E a Bíblia diz que ele chegava e dizia assim: tu está fazendo por onde merecer. A Bíblia fala, queridos, que depois que o terceiro amigo dele se aproximou dele e disse assim: ei Jó, o teu sofrimento é menos do que tu merecia. Meu Deus do céu, que amigo, né? Estava dizendo assim: ei, tu tem que agradecer, porque tu poderia, era para te estar sofrendo mais. Às vezes, queridos, são assim que as pessoas que estão próximo de você, elas têm feito. No momento de dor, no momento de uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de motivação. Quem é teu discipulador? Quem são as pessoas que têm te orientado, que têm conversado com você, que têm te aconselhado? Quem são as pessoas, querido? Nós trabalhamos aqui com discipuladores. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho um pastor que tem me discipulado, tem me ajudado, tanto eu como a minha esposa, ele e a esposa dele, pastor Teixeira. E acima disso nós temos na nossa liderança, que no momento certo ele puxa a orelha, no momento certo ele esculacha, mas no momento certo ele nos abraça. Deus quer que você tenha amigo desta forma, que não duvide de você, que não coloque a tua honestidade, o teu caráter em jogo, querido. E a Bíblia diz que Jó, ele fala sobre isso. Ele diz assim: Senhor, os meus amigos não confiam em mim. Eles duvidam da minha honestidade, da minha sinceridade. Quem são teus amigos? Provérbio 17:17 diz assim: em todo tempo, ama o amigo. No momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do sofrimento, eles se tornam irmãos. Você não entendeu, querido? A palavra de Deus diz lá em Provérbio 17:17, diz assim: em todo tempo ama o teu amigo. Porque certamente, no momento que tu estiver precisando, teus amigos te abraçarão e confiarão em você. Agora foi falado sobre 1 Coríntios 15:33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O provérbio do linguajar popular diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Com quem tu tem andado? Como é que está a tua honestidade, a tua fidelidade? E assim o sofrimento, nós temos que correr, que o tempo vai embora. A Bíblia diz que continuaram acusando Jó, e Jó continuou blasfemando contra Deus. E ele dizendo: ei, é natural que tu está passando, tu pecou, teus filhos pecaram. Duvidando, imagina Jó, um homem fiel, um homem temente, recebendo a palavra daqueles que aparentemente vieram para ajudá-lo, vieram para consolá-lo. E estava aumentando o sofrimento dele. Sabe, querido, como se não bastasse. Como se não bastasse a acusação, a dúvida, as palavras negativas dos 3 amigos deles que vieram. A Bíblia fala, querido, que no capítulo 32,
Depois que eles desistiram de Jó, não quiseram mais argumentar com ele, acusar ele. A Bíblia diz que Jó respirou com tamanho sofrimento. Apareceu no capítulo 32, Eliú, um outro, que a Bíblia não fala que ele era amigo de Jó, mas que ele estava acompanhando. E a Bíblia diz que ele fala, eu preferi ficar calado durante todo esse tempo. Mas agora, já que vocês se calaram, eu vou falar. E ele detonou Jó. Detonou, pastor. Aí que ele começou a falar, em outras palavras, ele está dizendo, tu é hipócrita. Tu quer dar uma de fiel a Deus, mas tu pecou. Teus filhos pecaram. E tacou-lhe a acusação. Talvez, querido, você está vivendo isso hoje. Talvez o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, a tua família não confiam em você. Tem mangado de você. Tem colocado a tua fidelidade que tu tem tido com Deus, sendo dizimista, sendo ofertante, sendo premiciador, vindo na casa do Senhor adorar, tirando a mágoa do teu coração. Mas as pessoas têm te acusado, têm dito assim, cadê teu Deus? Onde está teu Deus? Porque olha o que está acontecendo na tua vida. O que tu está passando, querido, é algo que Deus está te preparando para bênçãos grandiosas que virão sobre a tua vida. Não, glória bem forte, querido, bem forte. Receba essa palavra. A Bíblia diz que tudo é passageiro. Vai chegar um momento que as bênçãos de Deus vão te alcançar. E as pessoas que estão mangando de você, elas vão ter que se curvar e dizer assim, realmente, me diz, aonde é essa igreja? Aonde é? Eu quero conhecer esse Deus. Porque Deus tem bênçãos grandiosas para a tua vida. A Bíblia diz que ele começou a detonar Jó. Como se não bastasse. O sofrimento, a acusação, a incredulidade dos 3 amigos sobre a fidelidade. Não acreditavam em Jó. Veio Eliú e detonou. E a Bíblia diz que ele era mais novo. Ou seja, às vezes, querido, tem moleque te afrontando. Tem pessoas jovens que nunca tiveram a experiência, que nunca viveram o que você já viveu. E estão colocando a tua fidelidade a Deus em jogo. Estão duvidando de você. E o que não falta hoje são meninos assim. A Bíblia diz que ele era um menino novo, Eliú. E ele chegou com Jó e Jó continuou ali calado. E continuou murmurando. Mas olha, querido, eu quero falar algo para você. A Bíblia diz que no capítulo 42 do livro de Jó, Deus, do meio de um vendaval, do meio de um temporal, Deus chega próximo de Jó e diz assim, Jó, eu vou te fazer pergunta e tu vai me responder. Onde que tu estava quando eu criei a terra? Aonde tu estava quando eu criei o mar? Aonde tu estava? Onde eu fiz o alicerce que sustenta o mundo? Onde tu estava? Em outras palavras, querido, Deus estava perguntando para Jó, assim como ele pergunta para você, ele pergunta para mim, ele diz assim, Lázaro, quem tu pensa que és para exigir de mim explicação daquilo que eu faço e que eu permito na tua vida? Jó ficou calado olhando para Deus, escutando Deus. Deus dizia, me responde, eu te pergunto e tu me responde. Quem tu pensas que tu é, rapaz? Quem tu pensas que tu é, Jó? Queridos, a Bíblia diz que Jó ele se mantém calado. Calado. E a partir do capítulo 42, aí ele resolve responder para Deus. Olha o que Jó diz, Jó responde a Deus. Eu gostaria que você colocasse o capítulo 42 de Jó. Nós vamos ler, querido, porque é o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar a tua prosperidade. Quer reabrir o teu comércio, a tua empresa. Deus quer restaurar teu filho. Talvez você está dizendo assim, pastor, o meu filho está vivo, mas é como se fosse um morto, está jogado no vício, está jogado no jogo, na marginalidade. Olha o que a palavra de Deus diz. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse, continuando, eu conheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Oh, glória a Deus, querido.
De novo eu vou ler. Não, volta aí. Eu vou ler. Eu reconheço, Senhor. A única vez que Jó responde para Deus, ele diz: Senhor, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Continua. Tu me perguntaste como eu me atrevi pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Continua. Versículo 4. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Pode continuar, querido. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Dá um glória bem forte para o Senhor Jesus, querido. Deus, ele quer abençoar a tua vida, de você ver a tua prosperidade, de tu ver teus filhos vindo para a igreja, adorando o Senhor Jesus. Como eu me alegro, Luiz Carlos, quando eu vejo o teu filho adorando, servindo. Isso é maravilhoso. Deus quer dizer assim: ei, eu quero te abençoar tanto que tu vai ver com teus próprios olhos. Não é só de ouvir falar, não. Os teus olhos vão ver a tua prosperidade. As pessoas vão, como diz lá em Deuteronômio capítulo 28, diz assim, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que eu, o Senhor, te ordeno, tu prosperarás, tu serás bendito ao entrar e ao sair. As pessoas que estão ao teu redor vão olhar para ti e vão ter medo de ti. Tu terás para emprestar a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Isso que Deus quer fazer na tua vida, querido. E a Bíblia diz, continuando aí, no versículo 7, Deus repreende os amigos de Jó, aqueles que estavam lá duvidando da santidade dele, eles são repreendidos por Deus. E diz assim: olha, vocês vão lá e vocês vão se prostrar diante dele e ele vai orar por vocês. Sabe, querido, aquelas pessoas que têm colocado a tua santidade, a tua fidelidade em jogo, a Bíblia diz que Deus vai fazer eles ir até você. E eles vão pedir as tuas orações. Eles vão pedir conselho para vocês. Eles vão reconhecer que realmente eles estavam errados. E que o teu Deus é um Deus que não falha. É um Deus verdadeiro. É um Deus que cumpre com as suas promessas. É um Deus que coloca em prática aquilo que para os olhos humanos é impossível. Deus quer colocar em prática na tua vida. E olha, querido, o que a palavra de Deus, continuando no versículo 7, ele repreende. No versículo 10, Deus dá nova família para Jó. Glória a Deus, querido. A Bíblia diz que ele dá 7 filhos novamente para Jó e 3 filhas. E a Bíblia fala, querido, no meu tempo vai embora. A Bíblia fala, meus queridos, que as 3 filhas de Jó eram a mais bonita da terra. Garanto que os filhos também eram homens lindos, tementes a Deus. A Bíblia diz que as 7.000 ovelhas que o raio veio lá, aquele grande raio e matou todo, Deus deu 14.000 netos. A Bíblia diz que os 3.000 camelos que os caldeus levaram, a Bíblia diz que Deus deu 6.000, tudo em dobro. Os 1.000 bois, a Bíblia diz que Deus deu 2.000. As 500 jumentas, Deus deu 1.000. Agora imagina, querido, quantos escravos novamente Jó passou a ter. Deus quer honrar você. Deus quer honrar a tua honestidade, a tua fidelidade. Eu gostaria, querido, que você ficasse de pé no teu lugar. Deus, ele quer honrar você. Deus, ele não quer que você continue, querido, sendo humilhado pelas pessoas que te conhecem, pelos teus vizinhos. Deus quer te prosperar. Mas que o que está escrito lá no capítulo 2 de Jó, que Satanás diz assim: tu deixou realmente eu tocar na riqueza dele. Mas isso para ele não é o mais importante. O mais importante é a saúde e a fidelidade dele. A mesma coisa Deus quer fazer na tua vida. Eu gostaria, querido, que você fechasse teus olhos.
Eu queria que você adorasse a Deus através desse louvor, dessa adoração. Que você meditasse um pouquinho, querido, sobre tudo que tem acontecido na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu comércio. Pode aumentar mais um pouco. Eu gostaria, querido, que você analisasse. Você tem sido uma pessoa boa? Você tem sido um homem, uma mulher honesta, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal, que procura fazer a vontade de Deus? Como é que tem sido a tua vida diante de Deus? Ou você tem vindo à igreja só por vir? Sabe, querido, será que a tua fidelidade, a tua honestidade é tanta ao ponto do diabo ir lá pedir permissão para Deus para tocar na tua vida? Será que Deus tem permitido com que ele faça isso mesmo sem você merecer? Ei, a palavra de Deus diz lá em Espírito Santo, Mateus 6,33: buscai primeiramente a Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus quer acrescentar todas as coisas boas na tua vida, mas faça como Jó. Dê prioridade a Deus, querido, porque a Bíblia diz que quando Jó se levantava de madrugada, ele estava dando prioridade a Deus, porque as primeiras horas do dia justamente é pela madrugada. Ele acordava, sacrificava, fazia sacrifício para Deus em favor da santidade dos seus filhos. Ei, Deus quer fazer com que a tua vida ela seja blindada por Deus. E talvez, querido, como é que está a tua vida? Como é que está a tua luta? Tu tem blasfemado contra Deus? Se a tua vida está assim, eu gostaria que todos ficassem com os seus olhos fechados. Se a tua vida está assim, querido, e você sentir vontade de vir aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, querido. Talvez você está dizendo assim: Lázaro, o meu sofrimento ele é tanto. Eu tenho blasfemado, eu tenho murmurado, eu tenho pensado até mesmo em sair da presença do Senhor Jesus, porque a minha luta tem sido grande. Sai do teu lugar, querido, eu vou orar, eu quero orar por você. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Sabe, querido, Deus tem algo maravilhoso para você. Deus quer restaurar a tua saúde. Deus quer restaurar a tua santidade. Ore, canta lá baixinho. Ora para Deus agora. Fala o que Deus falou. Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Que tu cumpre com as tuas promessas. Deus, Ele está te restaurando. Deus, Ele está te abençoando. Deus está restaurando a tua santidade. Sabe, querido, isso é maravilhoso na nossa vida. E se Deus falou com você através desta mensagem, e você quer, não perca a oportunidade não, querido. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar a tua prosperidade, os teus negócios. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida, para Deus te fortalecer, querido. Ninguém pode apontar o dedo para você igual os amigos de Jó, porque a tua vida, ela é reconhecida por Deus. E se Deus permitiu com que o que você está passando, é porque Ele sabe que você tem força para superar. Adora o Senhor Jesus. Ele está aqui. Ele está restaurando vida. Ele está restaurando família. Ele está restaurando saúde. Ele está restaurando patrimônio. Ele está restaurando o ministério. Oh Deus, glória nós te damos, Senhor, porque sabemos, Pai, que tudo aquilo que o inimigo tocou da nossa vida, Tu vais dar em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro. Deus, Ele está aqui e Ele não esqueceu de você. Sabe, Espírito Santo, a Tua palavra diz lá em Isaías 49:15, pode a mulher esquecer do filho que depende do leite materno e a mesma não se compadecerá do fruto do seu ventre? Deus me motiva a te falar, querido, pois ainda que essa mãe esqueça do filho, eu não esquecerei de você.
Deus não esquece de você. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas bem forte, queridos, bem forte para Jesus. Ei, olha para a pessoa que está do teu lado, diz assim: tu é um escolhido de Deus. E o que você está passando, querido, é passageiro. São provas que Deus está te submetendo. Porque o deserto, querido, ele não veio para destruir crente. O que você tem feito não está sendo em vão. Deus, ele está fazendo com que bênçãos grandiosas aconteçam na sua vida. Continue caminhando, querido, continue com a bondade, com a honestidade, com a sinceridade com Deus, porque certamente as bênçãos de Deus te alcançarão. E as pessoas vão olhar para você e verão que é chamado pelo Filho do Senhor Jesus e terão medo de ti. A Bíblia diz que as pessoas te respeitarão. É isso que Deus quer fazer na tua vida, querido. Mas eu entendo que a tua luta tem sido grande, mas eu sei que a tua vitória, ela vai ser muito maior, porque o nosso Deus, com a beleza da sua santidade, Ele não esqueceu de você. Glória a Deus, querido. Eu gostaria, querido, que a pastora Alessandra viesse aqui para dar a bênção apostólica, orar. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado. Se você conhece alguém que está numa luta muito grande, desafia ela para estar aqui hoje, às 19 horas, para a glória de Deus. Aleluia. Amém, queridos. Levante suas mãos. Deixa eu te dar a bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração e a fidelidade dele está em nosso coração. Amém. Pai, obrigado por essa palavra. Nós te agradecemos nessa manhã por esse banquete a qual o Senhor serviu a sua noiva, Pai. E nós, como os filhos, estávamos na mesa nos alimentando. Papai, e agora eles vão voltar para os seus lares. Hoje é o primeiro dia da semana. Eu quero declarar uma semana, Senhor, onde a manifestação do seu poder, Senhor, será real na vida deles, no seu trabalho, na sua casa. Meu Deus, e que a honestidade, Senhor, possa agradar o Senhor no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que a graça salvadora, a comunhão do Espírito Santo e a doce presença dEle seja com você aonde você estiver. Eu profetizo uma semana recheada de bênçãos sobre a tua casa, portas abertas, seus negócios dando certo, mas uma semana também cheio de intimidade na palavra, na oração, na comunhão, na presença do Senhor. Se assim você crê, diga: eu recebo em nome de Jesus. E você pode aplaudir Jesus bem forte. E antes de você sair, saúda pelo menos 5 pessoas declarando: Deus se agrada da sua honestidade. Um excelente almoço, Deus abençoe.